Com o advento da internet, as pautas negras que eram totalmente invisibilizadas e silenciadas pela mídia tradicional encontraram protagonismo nas plataformas digitais. São blogs, sites, portais, youtubers que problematizam e denunciam o racismo estrutural brasileiro na rede de computadores. Um fenômeno que tem mudado o comportamento das novas gerações de negros e negras no Brasil. E é sobre esse assunto que eu vou conversar com um dos atuais influenciadores digitais negros, o comunicador, youtuber e ativista AD Júnior. AD, obrigado por ter vindo, prazer enorme te receber aqui. Obrigado por me receber aqui. Mas e como que surge essa coisa de ser youtuber, de botar a cara para poder falar do racismo? Então, ser youtuber é uma coisa que eu nem estava pensando em fazer. Eu queria simplesmente fazer um canal de viagem, de vlog, que mostrasse lugares que eu visito, e foi o meu primeiro vídeo que eu fiz mais ou menos 6 anos atrás, e eu queria falar sobre a viagem que eu estava fazendo, coloquei no ar, e aí os comentários começaram a vir. Comentários racistas, dizendo que eu não sabia que filho de traficante ostentava dinheiro do tráfico no exterior, eu não sabia que macaco voava, que preto falava inglês, e aí eu levei um susto e resolvi... e tirei do ar. Eu levei um susto que eu não estava preparado para os comentários, eu pensei que as pessoas iam comentar sobre a viagem, mas as pessoas estavam fazendo perguntas em relação a quem é que pagou essa passagem, né? Tipo, eu como homem negro não teria, eu não seria a pessoa mais apta a fazer um tutorial de viagem sobre Nova York, por exemplo. Então eu descobri que as redes sociais ainda estavam pautadas dentro do que a gente chama hoje, né, de branquitude, né? Era um lugar de onde brancos falam para brancos que estão conversando com brancos. Então, e nessa época você já tinha consciência racial? Você já lidava bem com o racismo? Como é que você lidava com isso? Eu já tinha consciência racial. Eu sempre falei abertamente sobre as questões raciais, mas eu jamais pensei que eu pudesse trazer isso para... Eu jamais pensei que eu fosse virar um ativista das questões da negritude. Eu pensei que talvez eu fosse uma pessoa que fosse falar das questões pontualmente, mas jamais virar uma pessoa que está dando a cara. E não por medo, nem por nada, porque eu pensava que o que eu estava falando, quem vai me ouvir? Aonde? Né? E a internet trouxe esse palco, e aí eu comecei a falar sobre racismo, pesquisando também de onde veio o racismo. Porque as pessoas falam, é racismo, mas o que é racismo? E aí eu comecei a pautar esse canal, que é o Descolonizando, e tá aí todo mundo falando do canal. Pois é, e você vem ganhando cada vez mais seguidores, o canal está crescendo, você está virando cada vez mais uma referência nessa área, e você não escolheu isso. E como é que é? Pretende continuar? Aonde você quer chegar? Como é que é essa relação aí? Eu, nos últimos 2 anos, consegui conversar com vários outros youtubers negros também, e a gente trabalha muito em colaboração. Às vezes não faz, a gente chama de collab, né? Às vezes a gente não faz uma colaboração um gravando no canal do outro. Mas no meu caso, eu trabalho muito com conversa. A gente conversa em grupos, a gente tá sempre antenado, e eu vejo muito isso. Então, eu gosto da parte de produção. Eu gosto de produzir, eu gosto de pensar o que pode ser a próxima pauta. E no dia, eu espero que eu não precise, ou que nós paremos um dia de falar sobre falar sobre somente as consequências do racismo, porque basicamente o que a gente está falando são as consequências do racismo, pautando historicamente como ela se deu no YouTube para pessoas que têm interesse em ouvir. Então, eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter a oportunidade de ter canais que vão falar não somente da questão racial e começar a falar de outras pautas, né? Que é muito importante também, como a gente começa o canal lá em 2000. Porque assim, é engraçado, é curioso que o racismo é algo que a gente é obrigado a falar, né? Quando você está numa posição
né, de protagonismo, numa posição de acesso a determinados meios e espaços, você não tem como ficar calado. Então você é engolido pelo racismo, né? Então eu entendo perfeitamente o fato de você ter feito um canal para falar de viagens e de repente você é obrigado a falar de racismo, né? Porque o racismo, ele permeia a nossa vida em todos os momentos, né, o tempo todo. E assim, praticamente, eu costumo dizer que você é obrigado a ser militante, não é uma escolha, né? Não é uma escolha. E a gente vem denunciando racismo e tal, e tendo que responder um e outro. Aí eu fico pensando, que hora que vai chegar o momento que a gente vai poder avançar, né? Passar por uma outra etapa, né? E acho que é isso que você tem pensado também. Exatamente, né? Isso que eu penso. Eu penso exatamente nisso que você falou. Qual que é o próximo passo? A razão pela qual hoje na internet nós estamos falando, eu acho que é importante entender o que está acontecendo nas redes sociais. O que acontece nas redes sociais hoje é a revolução 2.0 negra se dando no espaço, numa plataforma em que ninguém imaginava que ia acontecer. Que as pessoas achavam o seguinte, que depois das políticas de ações afirmativas no Brasil e de tantas outras pautas que começaram a ser levantadas no nosso país, as pessoas achavam que nós negros iríamos voltar para casa e voltar a continuar recebendo salário mínimo e não conversar sobre como funciona o sistema racial e a estrutura de racismo nesse país. Mas a gente começou a falar, e a gente começou a falar onde nos davam voz. E o lugar era a internet. Então, hoje, num país que você tem mais de 50% da população que é negra, e é um dos maiores países que estão dentro das redes sociais no mundo, me parece que o terceiro, provavelmente as pautas vão se voltar para falar da realidade desse povo que está contando uma outra narrativa. E eu gosto de falar que a minha mãe não se chama Helena, não mora no Leblon, e eu não vivo a vida que foi pautada na novela. Então, dentro do que você fala, o que eu fico assim, pensando muito sobre isso, sem dúvida, eu sou de uma outra geração, então eu vejo a tua geração e as gerações mais novas se posicionando de uma maneira brilhante, né, na internet, esse que eu chamo de ativismo virtual. Tem, né, os youtubers hoje, eu fico encantado quando eu vejo Nathalie Neri, Murilo do Muro Pequeno, as meninas lá, a Natália e a Maristela do Papo de Preta, a Gabi, né, a Gabi Oliveira. Então, assim, eu fico fascinado de ver essa galera tão jovem, com discurso, né, tão contundente, né, e tão empoderador. Mas aí eu olho e vejo que youtubers como você, Espartacus e essas meninas todas, essa galera toda que eu falei, né, o número que vocês têm de visualizações e de seguidores é um número ainda muito pequeno, né, se comparado aos youtubers brancos, né? Mesmo os mais bem-sucedidos, né, se você vai ver a quantidade de gente que está seguindo, sei lá, a Nathalie, acho que ela deve estar com uns 300 e poucos seguidores, aí você pega lá, sei lá, Joe e vários outros aí que tem não sei quantos milhões de seguidores. E aí o que acontece? Que nós somos a maioria da população e a gente não está chegando junto na internet. Então, o que é? O que seria isso, talvez, eu não consigo explicar esse fenômeno. Eu acredito que são tantas pautas que elas acabam sendo divididas ali na internet. Mas, geralmente, quem segue a Nathalie Neri vai seguir as outras meninas do Papo de Preto. Geralmente vai seguindo. Mas existem várias problemáticas quando a gente fala também num país que começa a entender as questões raciais agora e nas redes sociais, principalmente os mais jovens, que são essas pessoas que, de fato, estavam buscando, em sua maioria, entretenimento nas redes e se deparam com problematizações que existiam dentro da academia, que a gente conversava, e demora um pouco para as pessoas começarem a entender aonde a gente quer chegar com o que a gente está fazendo, não é verdade? Se eu criasse, por exemplo, um canal que começasse a falar sobre piada e outras questões, provavelmente eu teria muito, muito mais seguidores, e os meninos também. A questão é que ali nós estamos falando sobre questões do nosso dia a dia e de um dia a dia que lembra
para alguns jovens, e a maioria desses jovens que a gente ainda está tentando trazer para o nosso lado, porque é isso também, as pessoas perguntam, esse povo do movimento negro, né, como se houvesse um CNPJ, uma sede, um presidente sentado no lugar, criando pautas. Então, o que a gente está trazendo é talvez a primeira informação para muitos jovens sobre como se portar em relação às questões da negritude de uma forma simples e acessível, e devagar eles estão começando a entender isso. E aí acontece, né, que da mesma forma como a internet abriu esse espaço para que youtubers negros, para que pessoas negras possam se colocar, possam falar abertamente das suas subjetividades, a gente também tem o contrário, né? É um espaço também onde as pessoas explicitam o racismo a todo momento. Exato. Eu imagino que você deve ter muitos haters. Como você lida com isso? Eu tenho bastante haters. Eu tenho muitos haters. Eles geralmente repetem muito o que eles estão falando, né? Eles vão repetindo o que eles vão falando. É a mesma fala. O meu canal tem 50 mil pessoas, na minha página tem 50 mil seguidores no Facebook, onde que eu tenho... que é o lugar onde eu tenho mais visibilidade, alcança muito mais pessoas. Então eu tenho muito mais haters também. O que eu faço, geralmente, eu não leio comentários de haters. Eu tenho umas pessoas que me ajudam também no canal, então me salvam um pouco. Você não lê por quê? Porque isso te desestabiliza? Por que você não lê? Porque a minha pauta é muito mais... O que eu desejo fazer é falar sobre o enfrentamento do racismo, e eu não estou ali para discutir com uma pessoa que não tem um argumento, né? Eu costumo dizer que mimimi e vitimismo é a falta de capacidade cognitiva de uma pessoa de conseguir pautar diretamente o que a gente está falando e fazer um embate de forma concisa e honesta. Né? E aí eles falam mimimi e vitimismo. Escrever o vitimismo e mimimi, para mim, eu já não consigo entender. Eu já falo, não, se você não tem capacidade de sentar, dialogar, escrever exatamente qual é o seu ponto. E outra, em nenhum outro país do mundo haveriam pessoas que negariam pautas do racismo nesse mundo. A gente tem muito isso. Na Alemanha, você nunca vai negar que houve o genocídio dos judeus naquele país. Nos Estados Unidos, nunca se negaria que os americanos prenderiam, que os americanos do Ku Klux Klan existem e fazem ameaças a pessoas negras. Agora, no Brasil, pessoas que não são negras ou que se leem como brancas, alguns, né, eles tinham a coragem de negar pautas da negritude, negar que nós negros temos uma outra história para contar. E quando essas pessoas vêm na minha página, eu basicamente as ignoro, porque eu acredito que está mais do que explícito que a gente precisa entender as pautas de um povo que foi silenciado durante muito tempo e agora tem um espaço de fala, tem um lugar de fala. Pois no Brasil falta muita empatia com relação a essa causa, né? Verdade. Eu vou para o intervalo, mas já a gente está de volta. Fique aí com a gente. Hoje eu estou conversando com o comunicador, youtuber e ativista AD Júnior. AD, no bloco anterior a gente estava falando, né, sobre a falta de empatia da branquitude brasileira com relação à questão racial. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu fiquei assim, extremamente comovido. Não sei se você acompanhou uma entrevista da Yasmin no programa Encontro da Fátima Bernardes, né, e quando ela diz da dificuldade de arrumar emprego por causa do cabelo. E por incrível que pareça, no momento que ela cita isso, ela diz que foi quando ela tinha o cabelo de tranças, né? Que ela foi na Oscar Freire para tentar um emprego e não conseguiu. E essa pauta, né? Eu fui assistir o programa depois que eu vi alguns vídeos, né, na internet das pessoas falando que era mimimi, o que ela tinha dito e tal. Aí eu fui assistir o programa. E no programa eu tinha pessoas, né, falando da dificuldade de um emprego porque era baixa, porque tinha um sotaque nordestino, porque tinha tatuagem, várias outras coisas, porque era gordo, várias outras coisas, outras características, né, que dificultavam arrumar um emprego. E aí Yasmin era a única mulher negra que se colocou, né, dizendo que o cabelo foi um problema para ela arrumar um emprego. E aí essa menina virou memes na internet,
memes completamente racistas, ofensivos e vários vídeos de youtubers brancos falando que era mimimi, que era um absurdo. Colocaram foto dela, meme da foto dela junto com uma pessoa sem braço, mas que trabalhava, que se ela quisesse trabalhar, ela trabalharia, que o cabelo, isso era um absurdo. E aí eu fiquei muito chocado, né? Porque parece que a gente está andando para trás. Porque essa coisa do... Primeiro que a pauta do programa trazia várias pessoas que tinham dificuldade de arrumar emprego por várias outras características. E nenhum virou meme porque não arranjava emprego porque tinha tatuagem, por exemplo. Né? E ela virou porque não arrumava emprego porque tinha um cabelo diferente, um cabelo crespo, grande, volumoso e tal. E aí quando eu vejo uma coisa dessa, eu fico pensando, né, aquilo que a gente estava falando, da falta de empatia. O que acontece na cabeça dessa gente que eles não conseguem se identificar, não conseguem ter, no mínimo, empatia mesmo com essa questão? Porque isso é uma coisa tão presente, né? Qualquer negro e negra sabe da dificuldade de arrumar um emprego por causa de um cabelo crespo, por causa de um cabelo black, né? Por causa de um cabelo de trança, né? Eles falaram no vídeo, eu vi muitos comentários, muitos, racistas, racistíssimos, eu falo racistíssimos, em relação ao cabelo dela, que o cabelo dela era grande e nojento. A primeira coisa que eu me lembro a qualquer pessoa branca que deseja dizer que o cabelo de uma mulher negra, primeiro que uma mulher negra, ela tem o direito de, ou qualquer mulher, tem o direito de usar o cabelo dela do jeito que ela quiser. Não, e sem falar que a Yasmin simplesmente é uma deusa, né? É lindíssima. Ela é uma modelo lindíssima. A mulher é modelo linda. E que o cabelo dela, ela usa do jeito que ela quiser. 2, pessoas brancas que desejam falar do cabelo de pessoas negras. Ah, o cabelo dela era volumoso demais. Me mostre então, eu peço para qualquer pessoa branca, me mostre uma foto do cabelo da sua avó em 1960, quando ela usava aqueles cabelos enormes, estilo Dolly Parton e tantas outras cantoras. Já viu o cabelo da Dolly Parton nos anos 60? Já viu o cabelo de mulheres brancas naquela época? Eram cabelos enormes que elas usavam, não dava nem para assistir, não sei como é que elas iam ao cinema, ao teatro, né? Damas da sociedade com coques enormes no seu cabelo. Portanto, quando a gente está falando aqui, a gente está falando de como a gente enxerga o outro. O cabelo grande da Yasmin é nojento, mas, né? Na visão deles. Mas o cabelo da modelo, da Givenchy ou de qualquer outra marca grande que faça um editorial com cabelos grandes, enormes, nós temos, tem várias fotos, eu coloquei lá na minha página, vários. Cabelos grandes, cabelo do leão, ah, que juba bonita, não é verdade? Ai, que fashion, que trend. Quer dizer, sempre quando a gente vai falar sobre as questões do como eu vou medir quem é belo, quem não é na nossa sociedade, a gente vai pela essa questão da eugenia, da higienização do ser. É o mais branco que é o mais belo e ele pode usar como ele quiser. São eles que contavam a narrativa até então e, portanto, sempre eu entendo que essas pessoas estão sendo desafiadas, principalmente desafiadas a... Bom, elas estão sendo desafiadas a fazerem uma nova narrativa, os negros, sobre como eles desejam ser tratados independente do tipo de cabelo que eles querem usar. Mas as pessoas brancas no Brasil, ou lidas como brancas, eu tenho que falar isso sempre, brancas ou lidas como brancas, elas acreditam que elas têm a última palavra sobre todo e qualquer assunto, até mesmo sobre o cabelo de uma mulher negra. Vamos falar sobre um outro assunto aqui, que é bem recente. Esse vídeo fala sobre abordagens de agentes de segurança no nosso país que abusam do poder durante o momento da abordagem. E a gente está aqui fazendo esse vídeo para dar algumas dicas porque, infelizmente, nós negros somos sempre alvos de abusos, retaliações. Então, se você é negro, preste atenção nisso que a gente vai falar. Evite sair de casa em altas horas. Infelizmente, à noite, a partir do olhar do outro, você é não somente negro, mas bandido e apresenta perigo. Não saia sem documentos. Priorize levar na bolsa, na carteira ou na mochila a sua carteira de identidade
ou a sua carteira de trabalho. Sinalize para os seus amigos onde você está indo, né? Se você já chegou em casa. Mande a localização pelo Facebook, pelo WhatsApp, porque é a forma deles saberem onde te achar, onde te procurar. Não deixe de andar nunca com seu celular e que ele esteja com a bateria carregada. É com ele que você consegue fazer não somente as ligações, mas as gravações. E também consegue compartilhar com seus amigos e familiares a sua localização. Se você for andar com algum instrumento caro, seja um celular, seja uma câmera, não se esqueça de levar um cupom fiscal. Pode ser muito útil na hora da apreensão injusta e indevida. Caso você seja parado e esteja num ambiente público, por favor, grave com o seu celular. Ele ainda é o melhor e maior registro que a gente pode fazer para a gente conseguir informações de quem te parou, como te parou e por que te parou. Segue a dica, não só minha, mas do William Bonner. Celular na horizontal, e não é para tampar a saída de áudio, porque a gente precisa escutar o que o ser humano que tá te parando tá dizendo. Tente gravar o máximo de coisas, tipo data, local. E tendo vítimas, por favor, você tente gravá-las também, as vítimas, as testemunhas. Em lugares públicos, evite o uso de furadeira e guarda-chuva longo. Parece bobagem, mas muitas pessoas olham isso de longe e acham que são armas de fogo. Prefira guarda-chuvas pequenos que possam ser dobrados e colocados numa bolsa para evitar qualquer problema. Se você se sentiu constrangido pela forma que foi abordado, não deixe de realizar um BO. Então, esse vídeo viralizou, né? Já são quantos milhões? Mais de 2 milhões. Mais de 2 milhões de visualizações. E é importante porque vocês levantaram uma discussão, né? Simplesmente com esse vídeo. Vocês levantaram uma discussão importante nesse momento, né, que o Rio de Janeiro sofre aí a intervenção militar, né? O que vocês dizem não é novidade acho que para nenhum menino negro, nenhum jovem negro, né, sabe exatamente do que vocês estão falando e, pelo visto, se identificaram perfeitamente com o que vocês estão falando. A ideia de fazer o vídeo era o quê? Era exatamente levantar essa discussão e dizer que para onde está apontado o fuzil dessa intervenção, seria isso? Exatamente. Quando saiu em um dos principais jornais do Brasil que o interventor teria carta branca para fazer o que queria, automaticamente o Rodrigo França escreveu um texto na sua página. E esse texto eu liguei automaticamente para ele rápido. Rodrigo, vou fazer um post sobre isso. Aí eu pus um post sobre esse texto, originário desse texto que a gente colocou. Mais ou menos por aí. O Rodrigo colocou e eu coloquei na minha página foi banida do Facebook, porque eles disseram que era conteúdo impróprio que eu estava colocando. Eu tava exagerando, minha página foi banida do Facebook. E aí eu virei e falei, Spartacus, vamos colocar um vídeo sobre isso. Liguei para ele e ele falou, vamos. E o vídeo entrou no ar e exatamente isso. O que a gente quer falar aqui, exatamente, é que quando acabam os enterros de pobre, que alguns programas de televisão gostavam de fazer gozação na televisão, dizendo que pobre, quando faz enterro, é um show de horrores. Quando aquele enterro acaba, a gente volta para casa. E quando a gente volta para casa, as palavras que os nossos pais nos dizem para a gente não ser o próximo a ser morto são exatamente essas. O problema é que a patroa da minha mãe, a patroa da sua mãe, o senhor fulano, doutor fulano, esse senhor, ele não sabe o que nós conversamos dentro de casa. Para essas pessoas brancas no Brasil, nós negros somos seres inanimados que servimos somente para trazer o cafezinho, abrir a porta, servir o jantar, fazer o café e não conversamos sobre racismo. E o mundo levou um susto, porque aí saiu em jornais do mundo inteiro, saiu na Índia, tem gente que tá mandando o link até hoje, saiu num jornal francês o vídeo, saiu, porque as pessoas realmente levaram um susto de saber que esse tipo de conversa acontece também no Brasil, que vende ainda hoje no exterior uma ideia de democracia racial, de que tudo é mil maravilhas, na questão, muitas pessoas ainda não sabem lá fora. Então, ter viralizado esse vídeo, que foi baseado num texto, que bloqueou uma página, porque o provável branco que estava lá achou que realmente era um ultraje, foi muito importante pra gente, porque a nossa voz sendo ouvida, a nossa voz, isso não é brincadeira.
Os primeiros comentários desse vídeo eram de pessoas No Brasil brancas. é o país que mais mata jovens negros, né? Entre 15 e 29 anos, você tem basicamente 77% da população, das pessoas que morrem com armas de fogo são negros. Você tem 30 mil e aí 23 mil são pretos. Nós temos um problema no Brasil. É a classe dos matáveis. Tem um jovem que eu posso matar no Brasil sem pedir licença. Esse jovem... Que não comove ninguém. E não né? comove ninguém. Sabe por que ele não comove ninguém? Desculpa se eu vou falar uma coisa aqui muito trágica aqui pra você, ou se eu vou falar uma coisa que você vai editar depois. O que acontece é o seguinte, eu estava num escritório quando aconteceu o acidente tristíssimo da Boate Kiss. No escritório que eu estava, as pessoas choraram, as pessoas lamentaram, e todos os anos, a maior rede de TV desse país faz vídeos, faz 5º ano, faz vídeos, homenagens sobre esses jovens que morreram naquela boate. Eu também sinto por aqueles jovens que morreram, porque, poxa, que morte trágica, não é verdade? É verdade. Pra mim, eu realmente fico chateado. Mas só que, para a opinião pública branca brasileira, aqueles jovens não poderiam morrer, a maioria universitários. Pessoas, que as pessoas veem, aqueles jovens não podiam morrer. Um pouco depois, morreram meninos assassinados em Costa Barros. No meu escritório ninguém chorou. Eu não vejo homenagens do programa de domingo à noite sobre aqueles meninos que morreram ali. Porque aqueles meninos que morreram com mais de 100 tiros que foram... E não eram bandidos. Eles não eram bandidos, mas eles são da classe dos matáveis. Eu sempre falo que o menino negro, a menina negra, ela tem até uma idade para você ter pena dessa criança, para você se comover com essa criança. Você se comove com ela até os 5, 6 anos. A partir dos 6 anos, ele passa a ser um provável pivete e a provável piriguete que a dona fulana não deseja que brinque mais com a sua filha. Ade, muitíssimo obrigado por ter vindo, muitíssimo obrigado pelo trabalho que você vem fazendo. Muitíssimo obrigado por esse vigor e por essa força que você coloca para combater o racismo. Obrigado. Com a tua inteligência, com a tua capacidade, com tudo que você aprendeu, com seu acúmulo de conhecimento, né? Que eu sei que você batalhou muito para isso, você e sua família. Você é um homem extremamente instruído e graças ao seu esforço, esforço da sua família, né? Que fez... construir o homem que você é, e você poderia simplesmente não estar nem aí para isso, né, ignorar tudo isso, e você está aí usando a internet para denunciar, para poder botar o dedo na cara, e isso é extremamente necessário. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela oportunidade, e eu gostaria sempre, pode contar sempre comigo, e eu tenho uma frase que eu gosto de dizer, e se eu puder falar para você, e que eu queria que fosse para as câmeras, é o seguinte: para a família branca de classe média brasileira, ela precisa se preparar. Nos próximos 15, 20 anos, eles vão ter que comprar máquina de lavar louça, sim, porque a gente não está criando a próxima geração de empregados e empregadas domésticas. Eu conversei com o comunicador, youtuber e ativista Ade Júnior, e se você chegou agora, não tem problema. Entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br, que está tudo lá para você. Muito obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. Bom, o Cultine é uma fonte de pesquisa sensacional, principalmente para quem curte, para quem gosta de aprender sobre história, entender a nossa história, a nossa realidade hoje. O Cultine é extremamente importante e muito eficaz, inclusive. Indico.